Ei pessoal, tudo bem? Esse vídeo é destinado às pessoas que vão fazer ENAD. Separamos algumas questões aqui do ENAD, que envolve gráficos e envolve tabelas, né? Ou gráficos ou tabela, ou os dois, para a gente poder discutir e ver um pouquinho dessa questão, dessas questões. A maioria dessas questões que são apresentadas no ENAD serve para qualquer curso e é predominantemente interpretativa e de análise gráfica e análise tabular. Vamos lá? Bem, a primeira questão que eu separei aqui é do ano de 2015 e diz o seguinte: as taxas de emprego para mulheres são afetadas diretamente por ciclos econômicos e por políticas de governo que contemplam a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. O gráfico a seguir apresenta variações das taxas percentuais de empregos para mulheres em alguns países no período de 2000 a 2011. Com base nesse gráfico, conclui-se que de 2000 a 2011 a taxa de emprego para as mulheres, e aí vem as afirmativas. Pois bem, vamos analisar aqui. Ele já deu alguns exercícios pedem taxas de variação, taxas percentuais ou percentual de alguma coisa. Aqui ele já deu, então eu não tenho que fazer cálculo. Esse exercício é puramente interpretativo, tá? Então nós vamos analisar cada opção e ir discriminando cada opção item a item. É sempre importante destacar dois pontos na análise do gráfico. O que descreve o eixo X e o que descreve o eixo Y. É sempre muito interessante você ter isso em mente. Aqui no eixo X, bem fácil, são os anos. E os anos são correspondentes ao que ele pediu, de 2000 a 2011. Então, sua análise vai ser decorrente a todos esses anos. É importante fazer esse recorte, perceber se ele está se referindo a todos os anos ou se ele está se referindo a um ano específico ou a um período específico. Esse é o eixo X. O eixo Y descreve esse percentual de emprego para as mulheres, tá? Com relação a cada país. Então, vamos lá. Manteve-se constante na Itália, é a letra A. Vamos analisar a Itália. A Itália está aqui no verdinho. Para se manter constante, não há nenhuma variação. Isso não ocorre aqui. Há uma variação, sim, uma variação que iniciou no ano 2000 com um percentual de 40% e foi aumentando, se manteve constante aqui, ó, aqui tem uma linha um pouco aparentemente constante, subiu uma queda e foi um pouco mais de 45%, né, por cento percentual do emprego de mulheres, para mulheres, tá? Então, essa daqui, com toda certeza, ela é falsa e ela é analisada olhando esse gráfico. Manteve-se crescente na França e no Japão. Então, vamos olhar, a França é o vermelho e o Japão é o laranja. Elas estão aqui, ó, nesse meio aqui, estão até se contrapondo ali em alguns momentos. Manteve-se crescente? Não manteve-se crescente. Vamos analisar a França. Olha, há uma queda aqui de meados de 2008, ela vai caindo até 2010. Então, a França não manteve-se crescente, teve períodos crescentes, mas teve períodos decrescentes. O Japão, a mesma coisa, ela começa aqui, ela cai em meados aqui, ó, de 2002, sobe novamente, aí vai subindo. Então, isso aqui é falso, ela não se manteve crescente. Ela teve oscilações aí entre crescentes e decrescentes. Letra C. Atingiu na Grã-Bretanha seu valor máximo em 2011. Vamos analisar. Grã-Bretanha atingiu o seu valor máximo. Cadê a Grã-Bretanha? Tá aqui. Máximo, cadê? Que eu parei aqui. Seu valor máximo em 2011. Vamos analisar. Ela vai caindo aqui, ela vai subindo. Aqui, ó,
ela tem um pico aqui. Não é um valor em 2011. Seria um valor, se a gente fosse analisar, em meados de 2008. Então, não. Aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados. Agora aqui ó, eu vou necessitar de uma análise, uma continha, né? Uma interpretação através de um cálculo, né? Através de uma análise operacional aqui, ó. Vamos ver na Alemanha. A Alemanha teve o seu aumento aqui e aqui teve uma variação de aproximadamente uns 10 pontos, né, ou mais, 10 pontos, de 58 a 68. Então, a Alemanha deu uma variada de uns 10 pontos percentuais aqui, ó, do início até o final. Agora, os demais países, isso não aconteceu. Ó, o Canadá continuou na linha aqui desses 5 pontos aqui, ó, de 5 pontos, não, 5%. Os Estados Unidos não teve aumento, né? Os demais aqui, ó, vamos analisar talvez a Itália, também não. Se a gente for pensar uns 6%, uns 7%, né? Então, realmente, é a letra D. A Alemanha é que teve um aumento maior. Vamos analisar aqui a letra E para a gente desconsiderar a letra E. Manteve-se superior a 60% no Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos. 60% está aqui, ó. Nessa linha aqui. Manteve-se superior no Canadá? Ok. Na Alemanha? Não. A Alemanha está abaixo de 60% nesses períodos aqui de 2000 a 2005, meados de 2005. Então, aqui é falso por causa da Alemanha. Então, ficamos só com a letra D. O próximo. Então, vamos à segunda questão. As mulheres frequentam mais os bancos escolares que os homens. Dividem seu tempo entre o trabalho, os cuidados com a casa, geram renda familiar, porém continuam ganhando menos e trabalhando mais do que os homens. As políticas de benefícios implantadas por empresas preocupadas em facilitar a vida das funcionárias que têm criança pequena em casa já estão chegando ao Brasil. Chegando ao Brasil. Acordos de horário flexíveis, programas como auxílio creche, auxílio babá, auxílio amamentação, são alguns desses benefícios. Aqui tem um gráfico abaixo, eu vou passar para a gente ver as opções logo do lado. Pois bem, considerando o texto, isso aqui é importante, o texto entra em análise, tá? E o gráfico avalia as afirmativas a seguir. A primeira, o somatório do tempo dedicado pelas mulheres aos afazeres domésticos e ao trabalho remunerado é superior dos homens, independente do formato de família? Então, vamos analisar aqui, ó. Como eu disse, vamos analisar o eixo X. Ó, o eixo X é o tempo destinado ao trabalho, né? Aqui corresponde ao tempo, a marcação do tempo. Cada ponto desse aqui é um valor médio, né? Corresponde a um valor médio de análise. O eixo Y são as categorias, tá? Mãe com filho, pai com filho, mulheres, chefe de família, homens, chefe de família com filhos, mulher cônjuge em casal com filho. A parte amarela, a parte mais clara aqui, ó, ela é destinada ao tempo por semana dedicado aos afazeres. E a parte laranja é dedicado ao tempo por semana ao trabalho remunerado. Então, o que a gente tem? Mães com filhos dedicam 25,4%, né? 4% não, 25,9 horas, aqui é horas, com os trabalhos domésticos. E mais agora com os trabalhos remunerados.
Então, em comparação, o somatório do tempo dedicado das mulheres ao afazer doméstico, então, da parte amarela, e ao trabalho remunerado, que é a parte laranja. Então, o somatório dessas duas partes, ele é superior ao dos homens. Então, eu tenho que analisar essa barra inteira aqui, independente do formato de família. Então, analisando esse formato de família, mãe com filhos, pai com filho, a mulher, o somatório dela é superior, ó, ele é maior. Eu não preciso nem fazer a conta para verificar que ele é maior, né? Mas eu posso fazer a conta e verificar que ele é maior em quantidade também. Aqui, numa outra categoria, mulheres chefe de família com filho, homem chefe de família com filho, aqui também, nesse somatório de afazeres de casa e trabalho remunerado, ela também fica em quantidade de horas maior. Então, a primeira opção é verdadeira. A segunda opção, o gráfico, o fragmento do texto e os dados do gráfico apontam para a necessidade de criação de políticas que promovam a igualdade entre gêneros no que concerne, por exemplo, o tempo médio dedicado aos trabalhos e a remuneração recebida. Verdade, se você voltar no texto, você vai ver que há uma implementação de políticas pensadas para as mulheres, né? Como auxílio babá, auxílio creche. Então, no texto fala isso. Então, é importante sempre, às vezes a gente não quer ler o texto, a gente quer passar direto, vai só para as análises e muitas das vezes a gente tira informações das opções aqui a partir do texto. Então, essa daqui também é verdadeira. Se por um acaso se passou do texto desapercebido, talvez você marcaria essa falsa, mas ela é verdadeira. 3. No fragmento de reportagem apresentado, ressalta-se a diferença entre o tempo dedicado por mulheres e homens aos trabalhos remunerados sem alusão dos afazeres domésticos. Essa palavra aqui, sem mencionar, sem se referir aos trabalhos domésticos? Não, é falso. A reportagem como um todo, ela consiste nesse gráfico aqui também. Então, assim, não, aqui tá com clara a alusão dos fazeres domésticos aqui, ó. Esses amarelos todos são de fazeres domésticos. Então, mentira, não é sem alusão, é fazendo alusão a esse. Essa opção aqui, ela é falsa, a gente fica com a letra C. Vamos ao próximo. Vamos à terceira questão do ENAD 2016. Você viu que até agora o que a gente precisou não teve necessidade de cálculo algum, só interpretação ou de um texto ou de uma tabela. A gente, aqui nesse 3, é a mesma coisa. Eu preciso observar o que está acontecendo nesse gráfico, tá? Só questões de interpretação. A maioria das questões relativas à estatística estão voltadas a essa interpretação e análise. Então, é muito importante que você observe, não desista, da questão, porque ela é de grau muito simples e, às vezes, só por um gráfico, por alguma coisa, por uma leitura cansativa, você acaba desistindo da questão. Mas não há necessidade de desistir. Vamos à leitura da questão. A legislação de trânsito brasileira considera que o condutor de um veículo está dirigindo alcoolizado quando o teor de álcool do seu sangue excede a 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. O gráfico abaixo mostra o processo de absorção e eliminação do álcool quando um indivíduo bebe em um curto espaço de tempo de 1 a 4 latas de cerveja. Aqui está o gráfico, como a gente já sabe, a gente vai analisar o eixo X e o eixo Y, As legendas aqui é importante também, sempre ficar atento. O eixo X refere-se ao tempo que esse álcool, está disponível, está no sangue, ele está aqui, como que ele é absorvido e eliminado aqui, Então, a taxa zero aqui, começando no zero, daí a curva subindo, ele vai começar a ser absorvido e aí vai diminuindo, ele vai sendo eliminado. Aqui no eixo Y é a quantidade, é
esse índicezinho aqui da quantidade de álcool no sangue por grama, né, de grama por litro. Então, uma lata é a laranja, 2 latas são a verde e a vermelha é a 3 latas e a azul são 4 latas. Observe que tem as cores, mas também tem uma indicação aqui de símbolos, né? Caso as cores não apareçam. Então, um triângulo aqui, sem ser uma região triangular, só o triângulo é uma lata. E a terceira lata é uma região triangular já coloridinha. O mesmo acontece com o quadrado de 2 latas e o quadrado de 4 latas. 4 latas é uma região quadrada e o 2 latas é só formado por quadradinhos. Vamos às opções. Considere as afirmativas abaixo. O álcool é absorvido pelo organismo mais lentamente do que eliminado. Vejamos. A parte da absorção, vamos analisar a primeira lata aqui, ó. A parte da absorção, começa aqui no 0, ó, ele tomou uma lata, então no primeiro instante, nos primeiros instantes aqui da hora, ele vai sendo absorvido pelo sangue, chegando no máximo aqui, ó. Então, ele tem uma absorção máxima mais ou menos de meia hora para uma lata. Então, aqui refere-se à absorção. Depois, há uma queda, que é a eliminação. A queda total aqui, ela vai girando em torno de 0 aqui, ó. Ó, olha aqui, ela vai se aproximando de 0 aqui. Então, a absorção que separei no pico, ó, em 2 lados, a absorção refere-se ao lado esquerdo e a eliminação ao lado direito. É visível que a absorção ela é mais rápida, ela acontece por exemplo, em meia hora. A eliminação, ela acontece em mais, ó, ela chega a ter mais tempo, né? 1 hora, 2 horas, para eliminar totalmente o álcool. Então, essa opção 1, ela é falsa. A absorção, ela não é mais lenta do que a eliminação. A absorção, ela é mais rápida. Então, aqui é falso. A absorção não é mais lenta, a absorção é mais rápida. O que é lento é a eliminação. Uma pessoa que vai dirigindo imediatamente após a ingestão da bebida pode consumir no máximo 2 latas de cerveja. Então, o que ele diz? A pessoa vai dirigir já. Com o enunciado, ela não pode ter acima de 0,6 gramas por litro de sangue, né? Grama, isso aqui é 1 grama, deixa eu fazer um G aqui, senão vai aparecer 69. Então, vamos ver se ela pode tomar no máximo 2 cervejas. Então, vamos ver aqui com 2 cervejas. Ela atinge o pico maior de 2 cervejas, aproximada aqui, ó, 0,46 mais ou menos. Com uma cerveja, ela pode, uma lata, de acordo com o gráfico, de acordo com essa informação aqui, né? Ela pode dirigir. Com 2 cervejas, ainda de acordo com essa legislação apresentada aqui, ela também pode. 3 não, porque 3 passa, o pico maior, ele passa. Então, é verdadeiro. Com 2 latas, o pico maior ele é de 0,4, não chegando a infringir em nenhum momento a quantidade de 0,6. Então, número 2, verdadeiro. Se uma pessoa toma rapidamente 4 latas de cerveja, o álcool contido na bebida só é completamente eliminado após passar cerca de 7 horas de ingestão. Então, vamos lá. 4 latas é aqui na azul. Ela atinge um pico maior aqui, né? Mais ou menos com 1 hora e pouquinho. E essa aqui é a parte da absorção, aqui vai descendo, da eliminação, e ela chega no 0, né? Da concentração de 0 grama por litro a 7 horas, cerca de 7 horas. Sim, também é verdadeiro. Então, ficamos com as letras opção 2 e opção 3 com a letra D. Vamos ao próximo. Já essa questão, ela já traz um grau de
cálculo mais acentuado, tá? E uma análise interpretativa um pouquinho mais complexa, porque tem muita informação nessa tabela. Então, é importante você ficar atento ao que é pedido. É a questão 4, do ENAD de 2006. A tabela abaixo mostra como se distribui o tipo de ocupação dos jovens de 16 a 24 anos que trabalham em 5 regiões metropolitanas e no Distrito Federal. Aqui tem a fonte, a nota. Das regiões estudadas, aquela que apresenta o maior percentual de jovens sem carteira assinada dentre os jovens que são assalariados do setor privado é qual dessas opções? Então, olha só, ele quer o maior percentual dos jovens sem carteira assinada dentre os assalariados do setor privado. Então, vamos identificar esse local. Então, ele quer jovens sem carteira assinada, aqui, ó, jovens sem carteira assinada no setor privado. Então, olha, nós estamos aqui, ó, nessa categoria aqui, ó, sem carteira no setor privado. O percentual, ele é calculado, é quanto que aquilo corresponde ao total daquele setor. Então, é o percentual dentre o total do setor privado, não do total de todos os adolescentes ou de todos os assalariados. Então, é importante ter isso, né? A ideia que a gente sempre faz é assim, por exemplo, de percentual, a gente faz assim, tem um documento com 14 folhas. Uma folha de 14, 2 folhas de 14, a gente está vendo o percentual de impressão ali, já foi 2 folhas de 14, das 14 do documento, né? No caso aqui, quanto que eu quero? Eu tenho 19 para Belo Horizonte, 19,7 sem carteira, mas do total de quê? Do total de assalariados do setor privado. Então, não mexo com esse valor aqui não, fique bem atento. Eu mexo com esse aqui por causa dessa informaçãozinha aqui. Então, vamos fazer item por item, a gente tem que ir um por um, e aí dá cálculo para fazer. Como eu disse, a gente vai pegar o sem carteira assinada dentre o setor privado. Então, para BH, eu preciso dos 19,7 dentre os 72,9, que é o total, tá? Esse aqui tá tudo em percentual. O que a gente tem em BH? A gente vai ter, fazendo essa conta, em torno de 27%. E aí, né, temos que fazer a conta na mão mesmo, né? Não temos calculadora, não vai ter jeito. E aí, como eu disse, não tem jeito, nós temos que fazer a conta. Dá um pouco de trabalho, mas eu vou fazer essa conta aqui, que eu já vim aqui, coloquei 27%, né? Arredondei ali um pouquinho. Dá pra gente fazer aproximações sempre que possível, mas eu tenho que dar um lembrete aqui, ó, que não é brincadeira não, eu sei que a gente esquece. Um lembrete de como a gente faria isso daqui, ó, 19,7 dividido por 72,9. Como eles têm a mesma quantidade de casas decimais, eu posso ignorar aqui, ó, né, e fazer 197 dividido por 729. Isso não dá para dividir, não vai ser um inteiro, né? Vai ser, vou colocar um zero aqui, como não vai ser um inteiro, vai ser 1970 dividido para 729. Aqui vai dar 2, porque 2 vezes 700 dá 1.400, né? 1.460, e arredondando, imaginando assim, né? A gente vai fazendo com arredondamento, não tem problema, ainda mais prova assim, só não deixa de fazer, porque é uma questão simples, né? Uma questão que envolve percentual. Então, assim, que envolve essa taxa aí de quanto que corresponde. Então, aqui dá
menos 2 vezes 729 deu 1.458. Subtraindo aqui, ó, dá 512, se eu não errei. De resto, né, eu posso continuar aqui, ó, colocando um zerinho aqui, ó, 5.120 dá aproximadamente, né, 7 aí, vamos deixar com 7. Mais próximo dá 7 vezes 729, não tem jeito, gente, é só indo no cantinho mesmo, tá? Mas você não precisa de tanto, porque é uma aproximação, tá? Então, eu vou colocar aqui o valor oficial, mas, né, não tem que ir se preocupando com isso aqui. Eu vou parar, teria mais números, mas vou parar no 0,27. Como que 0,27 virou 27%? Porque 0,27, né, isso em porcentagem é 27%. Nossa, mas tem que fazer isso por um? Infelizmente, vou ter que fazer, tá? Distrito vai ser 20,8 sobre 69,8. Isso daqui, só agora eu não vou fazer mais, né? Isso aqui dá aproximadamente 29, 29,8, tá? Exato, mas vou deixar aqui, pode ir pro... exato não, tudo uma aproximação, tá? Porto Alegre, vou deixar essa abreviação assim, vai dar 19,6 sobre 78, exato, né? Que vai dar 25,1 aproximadamente. O próximo é o Recife. Ah, eu tô fazendo um por um, mas eu tô dando uma bobeira, né? Eu só tenho que fazer, por exemplo, Porto Alegre eu não precisava fazer, não tá nas opções, então já fiz um a mais, né? Não tinha necessidade. Recife eu tenho que fazer, porque ele tá aqui nas opções. Belo Horizonte sim, Distrito sim, Recife eu tenho que fazer. Recife é 24,8 sobre... Não, 24,3, né? 24,3 sobre 61,2, que vai dar 39,7% mais ou menos. Agora, Salvador eu tenho que fazer, vai ser 24,7 sobre 64,5. Se você já tiver uma análise boa aqui, ó, talvez você já sacaria que você ia ficar entre o Salvador e Recife. Aí talvez você já eliminaria uma opção. Já eliminaria algumas, né? Aqui vai dar 38,3. E aqui São Paulo, que também a opção tem que fazer, 27,6 por 76,9, que vai dar 35,9%. A pergunta era qual era que tinha maior percentual? O maior percentual é o Recife. Nossa, que risco lindo. É uma questão de complexibilidade um pouquinho maior do que as outras. Por quê? Porque tem a análise interpretativa dos setores e o cálculo. Próximo, questão 5. Essa daqui também é muito parecida com a anterior, porque envolve cálculo, envolve conta, envolve percentual, tá? Essa teria um grau também de dificuldade um pouquinho maior. Os países em desenvolvimento fazem grandes esforços para promover a inclusão digital, ou seja, o acesso por parte de seus cidadãos às tecnologias da era da informação. Um dos indicadores empregados é o número de hosts, isto é, o número de computadores que são conectados à internet. A tabela e o gráfico abaixo mostram a evolução do número de hosts nos 3 países que lideram o setor da América do Sul. Temos aqui 3 países. O bom daqui que já diminuiu para 3 cálculos, né? Ali a gente teve que fazer 5 cálculos, né? Fizemos um a mais, mas, né?
Os números são grandes também, então não tem muito jeito. Mas é uma conta, aquilo que eu falei, dá para você ir por aproximação, né? Mas vamos lá. Imaginando, a análise gráfica aqui, ó, desculpa, dos 3 países, o que apresentam respectivamente o maior e o menor crescimento percentual no número de hosts no período de 2003 a 2007 foi, então temos uma tabela e temos um gráfico. Aqui, diferentemente do outro, lá já estava com os cálculos em percentual, não, mentira, lá não estava, não, a gente teve que fazer. Aqui, ó, também está com valores oficiais, então muito cuidado, porque ele pediu o crescimento percentual. E esses valores aqui podem te influenciar. Ele quer um crescimento em relação a este período. Então, o que a gente tem? Era 2 milhões aqui arredondando, foi para 7 milhões. Quanto que teve esse crescimento em relação ao primeiro ano? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender como é que eu calculo isso. Crescimento. Crescimento eu calculo com a diferença entre o maior e o menor. Então, é o crescimento entre 2007 e 2003. É do maior de 2007 menos o de 2003. E isso em relação a 2003, porque é o crescimento em relação a 2003. Então, eu estou me referindo a este período e com essa base. E como aquilo que eu fazia, como falei, uma folha de 14, 2 folhas de 14. Então, assim, é um crescimento em relação a 2013. Então, deixa eu ver se eu encontro um espaço aqui para a gente escrever. O que eu tenho? Eu tenho o Brasil, vamos fazer do Brasil. Então, primeiro eu vou descobrir a variação. A variação é de 7.422.440 menos 2.237.527. Essa é a variação, de quanto variou. Se ele pedisse a variação, eu ia pegar esse. Agora, ele quer saber em percentual, quanto que isso aconteceu. Então, ele quer saber em relação ao ano inicial, né, o 2003, que é 2.237.527. Então, assim, ó, em termos de dificuldade aqui, ó, vou mexer com números grandes para fazer esta conta. Como eu já fiz, eu não vou fazer para a gente adiantar, mas teria que ir na mão mesmo e vai fazendo umas aproximações. Eu vou colocar aqui valores exatos, que serão, para vocês conferirem aí, os valores exatos das operações. Dá 2,3172, exato também não, né? Porque tá infinitas casas. Ou, em percentual, 231,72, que esse número aqui é o número trabalhado com os números reais. Em porcentagem, eu multiplico por 100, igual a gente fez no anterior. Esse é o Brasil. A Argentina, mesma coisa. O 2007, 1.837.050 menos 495.920 dividido em relação ao ano de 2003, dividido por 495.920, tá? A gente vai ter 2,704 ou em percentual aqui 270,4%. Essa é a Argentina, este é o Brasil. Agora nós vamos fazer com a Colômbia. É 721.114 menos 55.626 dividido por 55.626, que isso aqui vai dar 11,9636 ou isso daqui.
Então, vamos analisar. Ó, por que analisar o gráfico traria um prejuízo? Ele quer saber o maior e o menor. O maior, primeiro, que é o que ele queria saber, é o da Colômbia. E o menor é do Brasil. É a letra D. No gráfico, ele te induz a um erro, a se achar um crescimento. Por que que está aparentemente maior? Parece assim ser o Brasil? Porque os valores do Brasil são exorbitantes. Mas em termos de crescimento mesmo, eles não são reais, efetivamente real, né? É interessante a gente analisar isso que a gente vê na vacina, né? Não sei se vocês já perceberam esse exemplo aí do que a gente viveu. O estado tal vacinou não sei quantos milhões e o outro vacinou não sei quantos mil. Em termos da população de abrangência, um estado atingiu mais do que o outro, e mesmo com os números assim, né, diferentes, porque em termos de percentual do quanto aquele estado tinha de população, ele já chegou a quase 90% da vacinação. E o outro estado, mesmo que tenha vacinado em termos de doses efetivas ali, em relação a toda a sua população, não é um percentual alto. Então, tem sempre que ficar atento a isso, ao número real da atividade e ao número percentual, porque sempre em relação a um todo, ou a um processo, a um determinado período, a um determinado instante. Ok? Vamos à última. Essa questão é interpretação também, não tem cálculos efetivos, é questão de análise gráfica mesmo. E esse gráfico aqui é um tipo de gráfico específico, mas que ele explica no enunciado. Vamos ver. Apesar do progresso verificado nos últimos anos, o Brasil continua sendo um país em que há uma grande desigualdade de renda entre os cidadãos. Uma forma de se constatar esse fato é por meio da curva de Lorenz, que fornece para cada X entre 0 e 100 o percentual de renda total do país auferido pelo X% de brasileiros de menor renda. E aí, como é um gráfico específico, ele ainda explica. Por exemplo, na curva de Lorenz, para 2004, apresentado ao lado, constata-se que a renda total de 60% de menor renda, a renda total dos 60% de menor renda, representou 20% da total. De acordo com o gráfico, agora vem a pergunta. De acordo com o gráfico, o percentual de renda total corresponde a 20%. Aí fiz a pergunta errada. Não é uma pergunta, é uma afirmativa, mas aí a gente gagueja aqui, ó. De acordo com o mesmo gráfico, o percentual da renda total corresponde a 20% da maior renda, foi aproximadamente. Então, ó, ele deu uma dica aqui de análise para você ir acompanhando conforme ele for fazendo. Eu vou fazer uma análise aqui a respeito do eixo X e a respeito do eixo Y, para a gente entender o gráfico. O X aqui está em acumulada, né? Está um percentual acumulado. O percentual acumulado da população, aqui que corresponde à população a ser consultada aqui, ele está no eixo X. E o percentual acumulado, percentual ou porcentagem, tá? Acumulado de renda está no eixo Y. Então, vamos analisar. 80%, vou começar aqui porque eu acho que é mais fácil, da população com menor renda acumula 40%. Olha aqui, ó, vê se você vê. 80% da população acumula 40% da renda. Ele quer o correspondente a 20% de quem? Da renda. Eu olhei aqui, ó, 80% da população
corresponde a 40% da renda. Ele está te perguntando quanto corresponde a 20% da maior renda. Se você faz uma análise complementar, se 80% da população está com 40% da renda, 20% é o que sobra da população, corresponde a quê? A 60%. Ó, se 80 está para 40, o que a gente vai entender? Que o complemento aqui, que é o 20% da maior renda, vai estar com 60% da população, e é a letra D, tá? É uma análise de gráfica interpretativa. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Vocês viram que a gente só foi aumentando o grau de dificuldade dos exercícios e das interpretações, mas o que a gente quis aqui colocar colocar esse peso mesmo é que grande parte dos exercícios serão muito tranquilos de se fazer, sem cálculo, às vezes só com a interpretação gráfica. É só ler com cuidado que você vai encontrar dentro das opções e ir eliminando as opções. Só não desistir, porque às vezes tem uma leitura ou uma interpretação do gráfico. Ou às vezes um cálculo um pouquinho maior, mas são sempre, geralmente na parte de análise interpretativa, assim, de conhecimentos gerais, é sempre bem tranquilo. Então, boa prova e sucesso. Um abração, fique com Deus.